Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Quantos dias já falando sobre o tabernáculo? Vamos ver o que é que tinha dentro do tabernáculo? Já dissemos como ele era formado, quantas partes tinha, o material dele todo. Mas agora vamos ver o que é que o que tinha dentro dele. Não tinha muitos objetos. Eram poucos os objetos que tinham. Tinha uma mesa, que era a mesa com os pães da proposição. Tinha um candelabro, aquele candelabro de 7 braços. Tinha o óleo da unção, o altar do incenso, a arca e o propiciatório. Esses eram os 7 objetos que tinham dentro do tabernáculo. Hoje vamos falar de só um deles, da mesa com os pães da proposição. Depois, se você quiser ler direitinho, está em Êxodo 25, 23 a 30. A mesa com os pães era toda de acácia e toda recoberta de ouro. Eu já disse para vocês que a acácia representava a humanidade, representava o homem e a humanidade de Cristo. Essa mesa era toda coberta de ouro. O ouro era o quê? Que eu já disse também, a glória de Deus. Ela tinha um beiral de uns 4 centímetros, para os pães não caírem. E tinha também 4 argolas de ouro, 2 de cada lado, com 2 varas confeccionadas de acácia, coberta também de ouro, para serem transportadas nos ombros de alguém quando o tabernáculo se mudava. Quando o povo caminhava, né, no deserto, o tabernáculo era desmontado e tudo tinha que ser carregado. Então, vejam bem, em cima da mesa da proposição tinha 2 bandejas. Cada bandeja tinha 6 pães. Cada bandeja tinha 6 pães. Esses pães simbolizavam as 12 tribos de Israel. Então, 12 tribos numa bandeja, 12 tribos na outra bandeja, certo? Tinha 2 taças com incenso puro, tinha os copos e tinha o vinho. Todos os sábados, só nos sábados, os sacerdotes se alimentavam desses pães. Eram pães grandes. Cada pão desse pesava 2 quilos. Então, os sacerdotes comiam desses pães. Ao comer aqueles pães, os sacerdotes estavam dando um exemplo de que os líderes, os que ensinam, os que pregam, também precisam se alimentar do pão espiritual para transmitir a palavra de Deus, que é o alimento para o povo. Porque aqueles pães ali simbolizavam o alimento espiritual. Significava a palavra de Deus, significava o alimento que é para as nossas almas. Quando os sacerdotes entravam no tabernáculo e comiam aqueles pães, eles estavam também dizendo que o alimento espiritual não era só para o povo, era para os líderes também, era para os sacerdotes, era para o que pregava, era para o que ensinava, porque ninguém tem suficientemente no seu corpo, na sua alma, o alimento espiritual de que precisa.
Quando Jesus iniciou seu ministério, uma das primeiras coisas que Jesus disse foi: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Então vejam bem, Jesus era aquele pão. Jesus estava dizendo que a partir da vinda dele, não precisava mais o sacerdote, não precisava mais ninguém comer daquele pão, porque ele, Jesus, era o pão da vida, era o pão que alimentava. Ele, a palavra de Deus, o verbo de Deus, aquele que se encarnou, que fez homem e que se fez homem, que esteve entre nós. Jesus, por ser o pão da vida, é o pão diário, essencial para o desenvolvimento e crescimento nosso. E esse alimento deve ser constante, porque se não for constante, como vamos fortalecer o nosso testemunho? Só podemos ter um testemunho forte se nós nos alimentarmos constantemente. Então, lembrando, aqueles pães da proposição, que podemos traduzir assim: os pães dos propósitos de Deus em nossa vida. E qual é o propósito de Deus em nossa vida? É a vontade dele para nós, né? Então, aqueles pães da proposição, que significavam o propósito de Deus para nós, o alimento de Deus para nós, veio depois ao vivo, em forma de homem, Jesus. E depois que Jesus veio, não foi mais preciso nem o tabernáculo, nem o templo com a mesa da proposição, porque hoje nós nos alimentamos da palavra de Deus. E temos que passar esse alimento para outros, queridos, porque tem muita gente passando fome espiritual. O mundo está precisando do pão espiritual. Vamos fazer isso? Então, vamos aprender essa grande lição e pôr em prática em nossa vida. E até sexta-feira. E eu fico aguardando a sua inscrição no meu canal, tá bom? Messia Madeira, no YouTube.